Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Eu já havia dito, que é o capítulo-chave do livro, um dos capítulos mais importantes. Ele, inclusive, poderia até ter sido o primeiro capítulo. Ele vai, digamos assim, esclarecer com detalhes, o que realmente vai acontecer e o que vai estar por trás do que vai acontecer. É importante que eu frise bem esse ponto, o que vai acontecer. Lembre-se que Apocalipse é escrito para as igrejas no momento em que as coisas ainda não estão acontecendo. Mas, como ele mesmo diz, o tempo está próximo e aqueles irmãos tinham que estar preparados. Deus vai explicar com detalhes o porquê. Porque no momento do sofrimento, daquela grande tribulação, essa seria a pergunta, Por que, meu Deus? Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo conosco? Então, o livro revela isso e revela a ação que Deus vai tomar. O livro revela quem é o inimigo e nesse capítulo 12 não só revela o inimigo, como revela qual é o instrumento que ele vai usar. Com mais detalhes nós vamos ver isso no capítulo 13, que podemos dizer que é irmão do capítulo 12. O capítulo 12 e 13 poderia ser um capítulo só. Bem, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Um detalhe, ela está grávida, versículo 2. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Muitos leem isso aqui e veem com clareza Maria, Vê com clareza Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque é uma mulher, Ela é descrita de maneira radiante, ela está grávida, e quem ela vai gerar aqui, nós sabemos muito bem que é Jesus, que é o Cristo. Nós vamos ver mais à frente. Então, muitos entendem que aqui é Maria. A própria Igreja Católica interpreta aqui como sendo Maria, mãe de Jesus. Não, nós discordamos disso. Não é e não pode ser Maria. Por que não é? Porque não pode ser Maria se Maria esteve grávida e foi quem deu a luz a Jesus. Porque aqui é muito maior que Maria, o que é descrito nessa visão. É muito maior que Maria. Maria foi uma humilde serva do Senhor, foi uma santa mulher de uma pureza sem limites. Ela foi escolhida entre todas as mulheres para gerar o Salvador. Isso é fato, sabemos disso. Mas repare que na descrição aqui da visão, ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Então, nós entendemos aqui pela visão, pelo contexto, por mais texto que vamos ver, que essa mulher é Israel. Israel é descrita no Antigo Testamento em muitas passagens como uma mulher. Quando Israel se contaminou com os ídolos, Deus, através dos profetas, a tratou como uma mulher infiel, que se prostituiu com os ídolos. Um detalhe aqui vai chamar a atenção. A gente tem duas passagens bíblicas que vão ajudar a fortalecer essa interpretação de que essa mulher não pode ser Maria e que essa mulher é a nação de Israel. Eu vou abrir aqui em duas passagens. Primeiramente, repare, temos aqui Miqueias, capítulo 4, versículo 10. Veja a passagem. Fala de Israel como uma mulher grávida, repare, sofre dores e trabalha para dar luz, ó filha de Sião, como a quem está de parto. Porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Uma mensagem profética para o povo de Israel. Deus está dizendo que ela iria à Babilônia, mas que ela seria libertada, como de fato aconteceu. Israel aqui é tratado como uma mulher que está para dar à luz. E mais um detalhe vai chamar a atenção, no outra passagem, que essa praticamente encerra esse assunto, que é Gênesis, capítulo 37, versículo 9. Lembra de José, o sonho de José? Bem, vamos ver primeiro, quem foi José? José foi um dos filhos de Jacó. Quantos filhos Jacó teve? Jacó teve 12 filhos. José era um dos filhos de Jacó.
Qual o nome de Jacó? Então Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Foi Jacó que deu origem digamos, a partir ele é descendente de Abraão, né, cumprindo a promessa de Abraão, Isaac e Jacó. Os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. E o nome de Jacó foi mudado para Israel. E repare o sonho de José. Reparem. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Está reconhecendo os detalhes? O sol. Quem é o sol? Jacó. A lua. Quem é a lua? A mãe, né? A mulher de Jacó. E quem são as 11 estrelas? Com ele 12, né? São os 12 filhos de Jacó. Então, essa mulher tem essa mesma simbologia. Por isso, essa mulher, com toda certeza, trata-se da nação de Israel que estava grávida, sim, para dar luz a Jesus, né? Deus preparou o povo de Israel para dar luz a Jesus, o Cristo, né? E aí, vamos ver agora outro personagem que vai aparecer. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse dragão vai ser identificado mais à frente como sendo Satanás, né? Esse dragão é Satanás. O fato da cauda arrastar a terça parte das estrelas pode ser referência aos anjos que ele arrastou com ele, os quais foram lançados para a terra. E o fato dele estar em frente da mulher para devorar o filho vai revelar exatamente o que aconteceu no nascimento de Cristo. Você lembra o que aconteceu no nascimento de Jesus? Nós sabemos bem, lembramos bem a história, né? Que o rei Herodes tentou matar o filho quando nascesse, mas Deus agiu e ele foi salvo. Então, o que está revelando aqui é que quem estava por trás da atitude de Herodes? Satanás. Estava tentando impedir a missão redentora de Deus através de seu filho, Jesus Cristo. Continuando aqui, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, aqui, nesse simples versículo, toda a missão de Cristo está resumida. Cristo nasceu para ser rei e ele ressuscitou e foi até o trono de Deus. Então, no versículo 6, voltamos agora para a mulher. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa figura da mulher fugir para o deserto nos lembra bem, no Antigo Testamento temos uma passagem semelhante, né, do profeta Elias. Depois de vencer os falsos profetas de Baal, ele foi ameaçado de morte, ele foge para o deserto. E o que acontece lá? Lembra lá na passagem de Reis, né, ele é sustentado. Deus manda corvos, né, que manda alimento para ele. Ele é sustentado por Deus para continuar a sua missão profética. Bom, o mesmo vai acontecer com a mulher. Mas veja, aqui a mulher não pode ser mais Israel. A mulher aqui, essa mulher ela representa de certa forma o povo de Deus. Digamos assim, né, o povo de Deus. O povo de Deus era o povo de Israel, mas a nova Israel é a igreja, né? Israel deu à luz a Cristo que fundou o seu reino, a sua igreja. Então, quem agora Satanás vai perseguir não é Israel, ou não é o povo judeu. Já não tem forma nenhuma, muito pelo contrário, o povo judeu também estava perseguindo a igreja, né? Então, Satanás vai lançar toda a sua fúria contra a igreja, né? Então, o que acontece aqui? O povo de Deus, ele é protegido, né? O povo de Deus, a sua igreja, é protegido por Deus de maneira simbólica, como no deserto, né? E Deus a sustenta, Deus a cuida, né? Por um período de tempo que não é literal. Lembra que esses números em Apocalipse, as cores, os desenhos, os animais, não é literal, são símbolos, né? Então aqui é um número simbólico, 1260 dias. Esse número aparece diversas vezes no livro do Apocalipse, né? 3 anos e meio, né? Tempos, metade de um tempo. É um período de tempo simbólico e determinado. Então, Cristo venceu, subiu ao trono, Deus protege a sua igreja,
E aí há uma batalha no céu. Por que uma batalha no céu? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, essa batalha ocorre quando Cristo, pelo contexto aqui, a gente vai ver quando Cristo sobe para o trono. Vamos continuar aqui, veja bem, foi expulso o grande dragão, que agora vai ser identificado com clareza, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, quando Cristo sobe ao céu, se senta à direita de Deus para enviar o Espírito Santo para estabelecer seu reino, Satanás é derrotado. Na cruz, Cristo venceu e derrotou, esmagou a cabeça de Satanás. Então, ele parece que ele tinha ainda uma presença, de certa forma, nas regiões celestiais. A gente tem isso no Antigo Testamento. Você vai lembrar o livro de Jó, quando Deus reúne os seus anjos, Satanás se apresenta lá, né? Então parece que ele ainda tinha esse acesso, mas quando Cristo sobe e o reino de Deus é estabelecido, ele perde esse acesso, ele tenta, mas ele é derrotado com seus anjos e é tirado à terra. E aí, a proclamação do reino de Deus que foi estabelecido, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, agora veio o poder, o reino foi estabelecido lá em Jerusalém, Pentecostes, né? Deus estava no seu trono, Satanás derrotado e expulso. E para que você não tenha nenhuma dúvida disso, o versículo 11 encerra. Veja o que ele diz: eles, pois, o venceram por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Então isso tem que ser depois da vitória do sangue do Cordeiro, depois da morte de Cristo na cruz. O sangue de Cristo foi que deu a vitória. E por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então a vitória foi feita, mesmo em frente à morte, foi vencida. Cristo venceu, estabeleceu o seu reino, Satanás foi derrotado, foi expulso, não tem mais ação diante do céu, ele foi atirado para a terra, irado. Por isso festejais aos céus, e vós que nele habitais. Mas, ai de nós, né? Ai da terra e do mar. Por quê? Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Repare que o contexto aqui é o acontecimento na morte e ressurreição de Jesus, no estabelecimento do reino, né? Esse é o ambiente, é o momento que está sendo tratado. Aqui não está falando nada de anticristo, de fim de mundo, de nações, de guerra, nada disso. Aqui está falando o contexto aqui, claramente está dentro do que ocorreu, do estabelecimento da igreja, do reino de Deus e da derrota de Satanás. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, o que é que ele vai fazer? Vai perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Qual foi a mulher que deu à luz ao filho varão? Foi o povo de Deus. Mas qual é a mulher agora? A mulher agora continua sendo Israel, só que não é mais a Israel da física, né? Agora é a Israel espiritual, como ela é chamada em Gálatas capítulo 5. É Israel de Deus, né? É a Israel espiritual. É a igreja. E veja o versículo 14. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada. Ele está repetindo aquela mesma coisa que foi dita, lembra anteriormente, que ela é sustentada durante quanto tempo? 1260 dias, que é um tempo, tempos e metade de um tempo. É o mesmo tempo que foi citado no versículo anterior que nós vimos. Fora da vista da serpente. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja foi preservada por Deus, né? A igreja foi preparada, foi separada por Deus para suportar, para estar longe das ações de Satanás. Mas Satanás ele vai fazer uma ação. O que é que ele vai fazer? Veja no versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Aqui é descrito uma ação de Satanás de maneira simbólica. A mulher é a igreja. E Satanás ele faz uma ação contra a igreja. Ele joga água como um rio. O que será que Satanás fez? O que é que ele poderia ter feito contra a igreja para que é descrita aqui como que se fosse um rio?
Vamos lembrar aqui que essa é a segunda investida de Satanás, lembra? Lembra qual foi a primeira? Fica lá esperando o filho nascer para devorá-lo. Foi frustrado, não conseguiu. Então o reino de Deus foi estabelecido, a sua igreja foi preservada por Deus, mas ele vai atacar. Ele vai atacar. Então ele vai jogar essa água como uma espécie de um rio, né? Mas o que vai acontecer? Versículo 16. A terra, porém, veja, não foi Deus, não foi uma ação divina, foi da própria terra. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Nesse momento, eu pergunto a você, qual foi a primeira perseguição, a primeira tribulação que a igreja passou quando ela nasceu? Quando a igreja foi estabelecida a partir de Jerusalém? Qual foi a primeira provação, a primeira perseguição que a igreja passou? Você sabe a resposta. Foi os romanos? Foi o Império Romano? Não. Foi os judeus, foi o judaísmo. O judaísmo se volta com toda a sua fúria contra a igreja. Aparece um líder destacado, né? Saulo de Tarso, que começa a promover grande perseguição. Ele participa da morte de Estevão. Os apóstolos são presos, né? São açoitados, são ameaçados, né? Então o judaísmo passa a ver a igreja como uma ameaça, como uma seita, e passa a perseguir a igreja. Mas eles vão sofrer um duro golpe. O primeiro golpe vai ser a perca do seu grande líder, porque nós sabemos bem a história, né? Saulo vai se converter, Jesus vai convertê-lo, ele vai se transformar no apóstolo Paulo. Mas o golpe maior, que eu acho que nós cremos que está descrito aqui, porque veja que essa perseguição judaica ela vai ser detida por algo que vai ocorrer na própria terra, né? Então, nós cremos que aqui está a descrição da profecia de Cristo lá em Mateus capítulo 24, lembra? Contra Jerusalém. Jesus já havia dito, né? Eis que a vossa casa ficará deserta, né? E Jesus profetizou a destruição de Jerusalém, deu inclusive os sinais, que até muitos confundem com a volta de Cristo, mas ali é os sinais da destruição de Jerusalém, Mateus 24 e também com detalhes Lucas 21. Então, essa investida de Roma contra os judeus, e a cidade de Jerusalém foi cercada, foi destruída, o templo, que era o centro de controle e poder judaico, foi totalmente destruído. Isso foi um golpe mortal para os judeus, né? Um golpe mortal. E aqui pode ser mais uma confirmação disso, né? Satanás jogou o judaísmo contra a igreja para tentar destruir a igreja. Mas aí da própria terra vem o socorro, né? O Império Romano vai dar um golpe mortal no judaísmo e a igreja é preservada. E o que é que acontece então? Irou-se o dragão contra a mulher. E aí o que é que acontece? Ele vai pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Quem é essa descendência? São a continuação dos cristãos, é a continuação da igreja, né? A igreja cresce, a igreja se expande por todo o império, né? Uma nova geração de cristãos vem, né? E ele, irado, ele vai se voltar com o restante da descendência da igreja, que essa mulher agora continua sendo Israel, só que agora é Israel espiritual, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Exatamente, os cristãos. Os cristãos guardam os mandamentos de Deus, que estão presentes no Novo Testamento. Eu sei que os adventistas gostam muito desse versículo e querem se encontrar aqui, mas não tem nada aqui dos 10 mandamentos, até porque ninguém consegue guardar, nem eles guardam os 10 mandamentos, porque, né, é impossível. Mas Jesus resumiu os 10 em 2, né? E nós estamos na graça, na nova aliança. Cristo cumpriu toda a lei. Aqui é a igreja. Nessa época não havia igreja católica nem adventista, nada disso, né? Então essa profecia aqui se refere à igreja presente, não é? Então o dragão, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar de pé sobre a areia do mar. O mar em Apocalipse representa, de certa forma, as nações. Nós vamos ver no capítulo 13 que ele vai invocar uma poderosa nação para dessa vez jogar e tentar destruir a igreja. Duas atitudes dele aqui foram frustradas. A primeira foi frustrada, o reino de Deus foi estabelecido, ele é expulso dos céus,
ele joga a sua fúria contra a igreja, Deus protege a igreja, mas ele ataca jogando o judaísmo é derrotado, vem da terra, os próprios romanos dão um golpe mortal, Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os judeus ficam totalmente aniquilados. Então agora, ele irado, ele quer destruir a igreja e ele vai se colocar em pé sobre a areia do mar. A igreja está recebendo toda essa notícia. O que a igreja está entendendo aqui? Satanás é que está causando toda essa tribulação, ou seja, é que vai causar, né, toda essa tribulação. Mas Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está nos explicando tudo o que está acontecendo e Deus vai nos livrar da boca do leão. Louvado seja o Senhor nosso Deus que nos protege em todas as circunstâncias. É o que está acontecendo aqui. E o capítulo 13 vai ser a continuação desse capítulo, que vai mostrar quem é esse inimigo que Satanás vai usar para jogar contra a igreja. Ele vai fazer isso logo após a sua atitude frustrada de ter tentado usar o judaísmo, que foi muito hostil, perseguiu muitos cristãos, matou muitos cristãos, mesmo depois de Paulo, continuou perseguindo. O próprio apóstolo Paulo quase que foi morto, nós sabemos disso no livro de Atos. Então ele vai usar um poder maior. E eu acho que você já sabe qual é esse grande poder que Satanás vai usar. E ele vai ser descrito em detalhes nos nossos próximos capítulos, nas próximas visões. Que o Senhor os abençoe.